Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Em nome de Jesus, passando aqui para te desejar uma boa noite, para te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Em nome de Jesus, para continuar a leitura do capítulo 4 do livro de Provérbios, amém. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja engrandecido, glorificado, exaltado, queridos, que diminua eu e que cresça o meu Senhor sobre a minha vida, amém. Em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura, queridos, capítulo 4, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui, né? Em nome de Jesus. Filhos, versículo 1. Escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, contudo, o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser o dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-o no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Afaste de você da falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana e vereda de seus pés. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Amém, queridos? Aqui no versículo 13. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Nós conhecemos, né, queridos, ali a história de Davi, a vida de Davi, quando ele foi ali ter Salomão, né, a esposa dele ter Salomão. Então, Davi, ele passou para o filho dele, Salomão, todas as instruções, né? Tudo aquilo que ele tinha aprendido com Deus. E assim Salomão estava passando para os seus. Salomão estava passando para aquela geração, passando para aquele povo que o Senhor ele tinha colocado diante dele para reinar, para instruir. Tanto é que a gente leu ontem que Salomão, o Senhor veio em sonho para ele.
E aí o Senhor falou para ele, né? Pede o que queres. E Salomão, ele pediu apenas sabedoria, um coração com entendimento para discernir o bem do mal. Então, ele conseguiu, né, ali herdar a sabedoria do Senhor. E com isso o Senhor acrescentou muitas outras coisas na vida dele. Mas aqui, queridos, nós vemos também que ele teve um pai que instruiu ele, um pai que educou ele, né, na palavra do Senhor também. Porque antes de Davi, vinha outros também ensinando a palavra, né? Porque aquele povo, eles tinham que estar ali diante da palavra do Senhor, fazendo a leitura da palavra do Senhor, ensinando seus filhos, ensinando dentro da sua casa, ensinando dentro do seu lar. E bem aqui está escrito assim: os ensinamentos eram transmitidos de geração em geração, especialmente no lar, e a família era o contexto para ser instruído na lei de Deus. Então aquele povo, eles estavam o tempo todo diante da lei do Senhor, né? Na época ali que Deus deu os mandamentos para o Senhor. Então eles vieram acompanhando todas essas instruções que Deus tinha dado lá no monte para eles, todos os mandamentos. E para hoje, que eles também, nós temos que estar debaixo de obediência à palavra do Senhor, né? Guardando na tábua do nosso coração, porque essa palavra, queridos, que está aqui diante da minha frente, da tua frente, ela não é uma palavra inválida, ela é uma palavra válida para os nossos dias de hoje. Muitas pessoas, né, nem acreditam em Jesus, nem acreditam na Bíblia, não acreditam em nada, acham que é um livro qualquer, acham que é um livro muito antigo, que não vale mais. Mas, queridos, são pessoas que estão ali ainda, né? Somente o Senhor pode tirar essa cegueira da vida delas. Somente o Senhor pode trazer a luz do Evangelho na vida delas. Nós podemos chegar com alguém, levar uma palavra, né? E a pessoa, ela não acreditar mesmo. Isso pode acontecer, queridos, comigo e com você, porque nem todo mundo, né, entende a palavra, nem todo mundo crê em Jesus, nem todo mundo crê na Bíblia. Então, nós temos que também estar preparados para para esse momento, e aí apresentar a vida daquela pessoa ao Senhor, para que o Senhor ele venha a resplandecer a luz do Evangelho na vida dela, né? O Senhor vinha tirar a venda dos olhos dela para que ela possa enxergar a palavra da verdade. E conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Então, quando nós passamos a ler a palavra do Senhor, a examinar as Escrituras, quando nós passamos a praticar a palavra do Senhor, nós passamos o que, queridos? Nós passamos a ensinar até o próximo, nós passamos a ensinar os nossos filhos, nossos netos, amém? Então, mas a gente sabe também, queridos, que não é de um dia para o outro, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai querer, assim, eu vou ensinar hoje para o meu filho uma palavra, um ensinamento de Deus, mas eu preciso também entender que quem vai trabalhar na vida dele é o Espírito Santo de Deus, não vai ser eu. A minha parte é levar a palavra para ele, a minha parte é ensinar aquilo que Deus tem me ensinado, mostrar para ele o que Deus tem me mostrado, mas quem vai trabalhar na vida dele vai ser o Espírito Santo de Deus. Eu não posso obrigar uma pessoa a ler a Bíblia. Eu não posso obrigar uma pessoa a ir para a igreja. Eu não posso obrigar uma pessoa a querer se converter a Jesus. Uma pessoa ali entregar sua vida a Jesus. Obrigar aquela pessoa a se entregar a Jesus. Não, ela tem que se entregar de todo o coração. Não pode ser uma coisa forçada. Você não pode forçar as pessoas a fazer algo que ela não quer. Nós temos que respeitar esse momento de cada um. Amém? Então, nós precisamos aqui, quando nós passamos a ler, a examinar, a meditar a palavra do Senhor, e conhecereis a verdade, e nós vamos ser libertos, porque a verdade que está dentro da palavra, ela vai nos libertar. Nós passamos a conhecer a Jesus Cristo, passamos a conhecer seus ensinamentos, passamos a conhecer tudo aquilo que Deus tem, todas as promessas, passamos a conhecer quem é Deus, quem é Ele na nossa vida, quem é o nosso Pai. Então, quando a gente passa a conhecer a verdade, ela vai nos libertando.
Não é de um dia para o outro. Tem processos que é rápido, tem outros que é anos. No caso do meu foi rápido, queridos, né? Assim como Deus fez na minha vida, foi algo muito rápido, foi em menos de um ano. Mas não quer dizer que eu estou 100% liberta, porque todos os dias nós estamos buscando o quê, queridos? Buscando a santidade, buscando ali, queridos, a andar reto na presença do Senhor. Nós todos os dias precisamos, queridos, estar nos consertando com o Senhor em algo. Nós precisamos estar sendo libertos de algo que talvez tenha dentro de mim, tenha dentro de você, que nem eu e nem você saiba o que tem. Aí chega o momento que Deus nos coloca em uma situação, né? Que Deus ele vai mostrar para mim e para você o que ainda tem dentro de nós, para que nós venhamos ser libertos, né? Deus vai mostrar para você o que está dentro de você, que você nem tem noção. Ah, eu ainda tenho isso comigo, isso ainda anda na minha vida, eu ainda faço isso. Às vezes a gente vai fazer coisas, queridos, que a gente não vai enxergar, mas Deus ele vai até usar alguém para falar para nós. Às vezes as pessoas não aceitam, não. Tem pessoas que estão tão assim, cheio de soberba no coração, tão cheio de arrogância dentro do coração, que ela já se acha tão melhor do que todos, que se chegar alguém e dizer, irmã, tu age tanto dessa forma, não é a primeira vez, tu sempre está agindo dessa forma, e aí a pessoa não vai aceitar, né? Porque ela está se achando que ela é perfeita. Nós não somos perfeitos, queridos. Perfeito é Jesus Cristo. Nós estamos buscando a perfeição. Amém? Então, nós temos que ler a palavra do Senhor, examinar. A gente pode estar lendo, né? Como eu falei aqui em um vídeo, não sei se foi no de ontem, que não adianta eu pegar a Bíblia para me ler ela em um ano, entende? Se eu ainda não li ela antes, como é que eu vou ler? Eu vou pegar a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia para me ler em um ano, só porque o fulano e o ciclano tá falando que eu tenho que fazer isso. Só porque o fulano e a ciclana faz. Mas eu não conheço ainda. Como é que eu vou ler a Bíblia em um ano? O que eu vou entender, né? Então, quando eu não comecei lendo a Bíblia toda. Eu comecei a ler lá, eu comecei a ler na realidade por versículos, que eu vi ali o profeta, que nessa época estava na época de pandemia, e os cultos estavam, né? Eu ouvia orações, né? Eu ouvia pregação online, de live. Então, eu seguia somente uma pessoa ali, acompanhando, e um profeta. Então, quando ele falava, eu ia lá e pegava, eu abria, eu não sabia nem o que era um capítulo, queridos, a Bíblia, não sabia o que era um versículo, eu fui aprendendo ali através da vida dele, que Deus colocou ele na minha vida, sabe? Ali no celular, tão longe ele estava de mim, tão longe, sabe nem que eu existo. Eu sei que ele existe porque ele tem um canal no YouTube, né? Mas ele não sabe que eu existo. Então, eu fui aprendendo assim, que era um capítulo, eu ia buscar na internet, e aí eu fui aprendendo, queridos. Então, às vezes eu leio e releio um livro, eu leio e releio, leio e releio. Aí o bom quando a gente lê é que quando você tá, um exemplo eu vou dar, quando você vai visitar algum ministério, ou você está em algum lugar, alguém está falando a palavra, que nem eu estava agora recentemente, eu fui na UPA com uma situação, com uma pessoa, e aí o porteiro estava acompanhado de dois rapazes. E eu estava na sala de trás. Né, a pessoa que estava comigo estava conversando com a doutora. E só que meus ouvidos estavam atentos à conversa deles, porque eles estavam falando sobre dízimo. Um daqueles rapazes estava pregando para dois, e os dois estavam confrontando ele, confrontando esse rapaz que era evangélico. Então eu fiquei assim percebendo que chegou um momento que ele ficou sem ação de tanto confronto que veio sobre ele, né? Aqueles dois rapazes perguntando sobre o dízimo, mas porque, tipo assim, são pessoas que estão com a mente poluída, estão com a mente já comida pelo inimigo, que não tem que dizimar na igreja, que não tem que dizimar, que isso não existe. E ele ali dentro da palavra, só que chegou um momento que eu senti que ele. Aí eu peguei o meu celular e fui buscar um capítulo, né? E eu fui ali ficar lendo sobre uma palavra que me veio ao meu espírito na hora. Então, assim, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente sabe, né? Eu li
eu li um capítulo todo, um livro todo, né? Então, se alguém falar algo e eu ouvir, eu vou, opa, eu vi essa palavra lá na Bíblia, ela existe, isso daí é verdade, né? Opa, eu não ouvi essa palavra lá na Bíblia, ela não é verdade, isso não é verdade que ele está falando, então é isso. Quando eu ouvi aquele debate, eu estava sem a minha Bíblia, mas eu fui na Bíblia no celular, né? Eu fui ali pesquisar aquela palavra. Então é assim. Aí a gente lê, lê, relê e vai ficando na nossa mente, vai entrando, a palavra vai entrando, aí vai penetrando no coração da gente. Mas o certo é nós lermos e examinar. Não adianta eu pegar a Bíblia sem eu entender, né? Eu nunca peguei na Bíblia, um exemplo, nunca peguei na Bíblia e aí eu vou pegar para ler ela todinha, eu não vou entender, né? Eu não vou, porque tem que ter, queridos, tem que ter a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque se eu pegar aqui sem o Espírito Santo na minha vida, sem o entendimento de Deus, como antes, eu tinha a Bíblia, antes de eu estar na presença do Senhor, eu tinha uma Bíblia. A minha Bíblia era que nem aquelas pessoas que falam, né, na igreja, às vezes a gente ouve algum pastor falar, você tem a Bíblia, tem aquele Salmo 91, né, que você deixa ali aberto na tua casa e acha que vai surgir algum efeito. Mas você não sabe o que está escrito ali. Você não tem entendimento. Você deixa lá porque você ouviu as pessoas falar que o Salmo 91 é um salmo poderoso, é um salmo de livramento. E aí você tem uma Bíblia na sua casa, você vai pegar e você... Ó, eu ouvi as pessoas dizer que esse salmo é poderoso, que ele protege, que ele livra, então eu vou deixar aberto aqui na minha casa, para proteger a minha casa, proteger a minha vida. Mas você não pratica aquela palavra, você não lê, você não examina. Então, eu sou muito assim de ler e reler, porque eu tenho assim uma memória que só Jesus na causa. Então, o meu negócio também é muito escrever, eu vou anotando. Mas, por eu já estar lendo e relendo, vai ficando gravado na minha mente. E aí eu sei aonde está, eu já tô entendendo aonde tem os capítulos, já estou entendendo aonde tem os versículos, né? Eu já vou entendendo isso. Eu já vou entendendo quando abra o seu livro lá em Levítico, eu já vou saber onde ele está, eu já sei onde ele está, porque eu tenho estudado a sequência dos livros. Então, é isso. É você ler e você praticar. Quando eu leio, eu vou entender, eu vou praticar a palavra do Senhor, guardar ela na tábua do meu coração, para não pecar contra o meu Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra na tábua do nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor, porque há um temor sobre as nossas vidas de Deus. Amém? Aí tem um outro versículo, deixa eu ver aqui. De tudo, olha, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, queridos. Tudo que nós temos que fazer é guardar o nosso coração, porque dele vem o que? As fontes de vida, procedem as fontes de vida. Se eu guardo meu coração do mal, eu não vou fazer o mal, queridos. Então a minha vida vai o quê? O Senhor vai prolongar. O Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me livrar. Por quê? Porque eu estou praticando a palavra dele, eu estou guardando na tábua do meu coração os mandamentos, estou guardando as instruções do Senhor no meu coração, os seus estatutos. Eu estou guardando, estou andando em obediência à palavra do Senhor. Davi, nós temos um grande exemplo, que era o pai de Salomão, né? Nós temos um grande ensinamento sobre Davi, que ele foi segundo o coração de Deus. Ele era um homem quebrantado, era um homem que se arrependia dos seus pecados. Nós aprendemos muita coisa, querido, com Davi. Davi, quando ele pecava contra o Senhor, ele se arrependia. Ele ia para o pano de saco, ele se humilhava, ele chorava. Mas não quer dizer que o que ele fazia de errado, ele não colhia as consequências, porque todos nós, queridos, o que nós fizermos, seja bom, seja mal, nós vamos colher as consequências, vamos colher os frutos daquilo que a gente está plantando. Davi, ele colheu. Davi, ele sofreu as consequências. Até ontem mesmo eu estava compartilhando com meu esposo uma palavra, quando Satanás tentou o coração de Davi.
para enumerar o povo de Israel, né? Então ele vai fazer aquilo. E aí o Senhor envia lá um servo dele e diz para Davi escolher 3 coisas. São 3 castigos, né? São 3 correções. E aí, por causa da desobediência dele, por causa das consequências do que ele plantou, vai morrer 70.000 pessoas. Deus vai enviar o anjo para matar. Mas Deus vai se arrepender porque ele está se humilhando para Deus. Ele sabe, ele reconhece, ele está reconhecendo que ele pecou contra o Senhor. Não era necessário de fazer aquilo. Ele tinha que confiar no Senhor. Então, ele ainda teve a oportunidade de se arrepender, porque um dos oficiais dele falou para ele: mas por que, rei? Ele poderia ter ali, né, ouvido a voz do oficial dele, mas ele não ouviu, prevaleceu a palavra do rei. Então veio as consequências, que Deus enviou um anjo com uma espada para matar, né? E aí Davi vai falar: mas Senhor, por que eles? Eles não fizeram nada, quem fez foi eu, que venha sobre mim, sobre a casa de meu pai. E ele foi ali se humilhar para o Senhor. E o Senhor olhou e se arrependeu do que tinha feito. E o Senhor falou para o anjo: basta, tira a espada, não mata mais. Já tinha matado 70.000 pessoas por causa do erro de Davi. Então, nós aprendemos aqui, dentro dessa palavra que eu falei agora de Davi, que nós podemos buscar, queridos, buscar o Senhor, buscar, mas vai chegar um momento, queridos, chega um momento na nossa vida, queridos, que o Senhor, ele começa a trabalhar de uma maneira nas nossas vidas, que é somente Ele que pode transformar a nossa vida, queridos, somente Ele. Nós temos que ser como Davi, nós temos que ser humildes, nós temos que reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, reconhecer até mesmo antes de vir as consequências, queridos. Porque eu acredito, queridos, que um coração arrependido, né, um coração reto ao Senhor, o Senhor, ele não vira a costa, ele não vira a face dele, queridos. Em nome de Jesus, Deus, ele é misericordioso. Amém? Temos aí o exemplo de Ezequias, né? Ezequias, chegou um momento que Deus falou para Isaías ir lá no palácio, falar para ele consertar ali, para ele arrumar, aliás, a casa dele, porque ele ia morrer. Aí ele vai fazer uma oração: Senhor, lembra-te de como andei reto diante de ti. E o Senhor vai falar para o profeta Isaías, ainda dentro do pátio do palácio: volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Então, o Senhor acrescentou mais anos de vida a Ezequias, porque era um homem que andava correto na presença do Senhor, né? Temos um exemplo de Neemias também, quando vai falar para o Senhor em algumas palavras, em alguns capítulos ali do livro de Neemias: lembra-te, Senhor, do que eu fiz por esse povo. Lembra-te que eu fui honesto, eu fui fiel ao Senhor. E o Senhor vai estar ali cooperando com Neemias, porque ele está plantando bons frutos, porque ele tem a palavra do Senhor no coração dele, porque ele tem a palavra de Deus dentro do coração, da mente dele. Ele é um daqueles que ouvia a palavra, que estava fazendo a leitura da palavra, que conhecia a Deus, que buscava a Deus e que guardava a palavra na tábua do coração dele. Então, ele andou também corretamente com o Senhor. Amém? Então, queridos, eu deixo essa palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que nós venhamos a estar continuamente buscando ao nosso Pai, né? Quanto mais nós buscamos, mais nós nos aproximamos dele, mais nós nos afastamos das coisas erradas, nos afastamos do pecado, nos afastamos daquilo que não agrada a Deus. Eu tenho visto aí, até postei lá no meu Facebook, escrevi umas coisas, porque, sabe, queridos, eu vejo assim, o Senhor já tem me mostrado isso, já tem me mostrado muita coisa. Então, de pessoas que se dizem ser servos, se dizem ser filhos, mas elas têm um comportamento de pessoas ímpias, de pessoas que não servem a Deus, de pessoas que zombam de Deus. Tudo que acontece, tudo que as pessoas inventam, essas pessoas querem estar aí no meio de tudo isso. Ah, surgiu ali um videozinho novo, eu vou imitar o fulano, eu vou imitar o ciclano.
Ah, surgiu ali um aplicativo que eu vou transformar minha foto assim, assim, assado. Queridos, a gente tem que ter muita vigilância com isso. Eu vou até deixar um versículo aqui, que eu até deixei esse versículo também lá, em nome de Jesus. Eu vou ler nessa tradução aqui para vocês, que é uma tradução bem Romanos 12, né? Romanos 12. Ó, Romanos 12, 2. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa, e assim vocês aprenderão de experiência própria. Assim vocês aprenderão de experiência própria, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós temos uma mente renovada, queridos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não vamos ficar seguindo os padrões desse mundo, seguindo, porque o fulano fez, o meu filho chegou comigo e falou para mim de uma situação, ele veio me mostrar, olha aqui, mãe, o que estão fazendo, tá todo mundo fazendo. Eu falei, só que você não é todo mundo, meu filho. Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. Não é porque as pessoas fazem que eu vou ter que fazer. Ah, mas o pastor está fazendo, a pastora está fazendo, mas os irmãos estão fazendo. Amém. É eles e Deus. Amém? Nós somos diferentes. Nós temos que fazer a diferença. Não importa o que as pessoas vão falar. Ah, mas isso é religiosidade, não pode fazer nada. Não pode, irmão. Não pode fazer nada do que desagrada a Deus. O Espírito Santo, quando ele é sobre as nossas vidas, tem coisas, queridos, tem muitas coisas que a gente vai olhar e vai de cara já discernir, isso daí não agrada o meu Senhor. Por que eu vou fazer? Né? Por que eu vou fazer isso? É cada vídeo que as pessoas estão fazendo, pastores, pastoras, irmãos, é cada vergonha. Como é que a pessoa se sujeita a isso? Uma pessoa que se diz servo do Senhor, ficar fazendo vídeo, meu Deus, fala sério, gente. Isso sabe? São pessoas que não têm entendimento, são pessoas que não têm sabedoria, pessoas que precisam buscar mais a presença de Deus, mais a essência do Espírito Santo de Deus. Aí fico passando, ainda mais quando é um líder, porque, queridos, eu aprendo uma coisa nesse tempo que eu estou na presença de Deus. Um líder, ele vai ter que dar um bom exemplo. Se eu faço uma coisa errada, todos aqueles que estão debaixo da minha liderança, eles vão fazer o errado também, eles vão querer fazer coisa errada. Ah, mas o pastor está fazendo, mas a minha líder está fazendo, porque eu não vou fazer, né? Isso, queridos, é uma pessoa que está seguindo outras para um caminho errado. Em vez dela estar ensinando algo da palavra, ela está instruindo as pessoas a fazer coisas do mundo, coisas mundanas que não agrada a Deus. Ah, mas irmã, é só isso aqui não importa. É assim que Satanás está enganando as pessoas, com entretenimento. Tá aparecendo tanta coisa aí, explodiu, né? Explodiu esse aplicativo, tá todo mundo usando. Aí, enquanto você está lá usando aquele aplicativo, perdendo o teu tempo, ao invés de buscar o Senhor, Satanás está ali, só do teu lado. Tu tá fazendo a vontade dele, né? Deixando de fazer a vontade do Senhor. Aí começa a vir o desânimo, né? Começa a vir as coisas ali, queridos, que vai te abater. Você já não vai mais querer ler a palavra, você já não vai mais querer orar, você já não vai mais querer ir para a igreja. Por quê? Né? Você está focado em algo que o mundo está oferecendo, que o ímpio faz e você vai lá e faz também. Entende? Eu até coloquei assim, eu falei até para meu filho isso também, coloquei lá no Facebook assim. Quer dizer, meu filho, que se uma pessoa fizer um vídeo com um pinico, né, fazendo ali a sua necessidade, eu até escrevi com uma outra palavra lá, você vai pegar aquela merda, aquela pessoa fizer esse vídeo, porque hoje as pessoas estão fazendo tanto vídeo bobo para chamar atenção, para ganhar like, para ganhar conhecimento, que só Jesus na causa. Você vai se melecar com aquela merda, você vai passar na sua cabeça, você vai passar no seu corpo, só para chamar atenção, só para falar, mãe, tá todo mundo fazendo,
só para falar que tu fez, porque tá todo mundo fazendo? Como que você vai ficar diante dos olhos do Senhor? Fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. Fazendo aquilo que o meu pastor está fazendo. Não é o caso da minha pastora, que graças a Deus ela é um bom exemplo na minha vida e na vida da minha família. Então, que o teu pastor, teu líder está fazendo. Entende? Por quê, queridos? Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, os exemplos dele. O homem é falho, né? O homem é falho, o homem não é perfeito. Mas nós temos que entender, queridos, uma coisa, que quando nós estamos buscando a palavra do Senhor, quem vai nos convencer é o Espírito Santo de Deus. E eu não caio nessas, queridos. Porque tá todo mundo fazendo esse vídeo, tá todo mundo fazendo essa foto, tá todo mundo fazendo esse aplicativo, todo mundo entrando nesse aplicativo, todo mundo jogando o tigrinho. Não, queridos. Porque na hora o Espírito Santo de Deus, ele me traz isso à luz, que isso não agrada a ele. Quantos crentes não jogam esses jogos de tigrinho para ganhar dinheiro, se esquecendo que quem nos abençoa é Deus. Está aí servindo a Satanás, fazendo a vontade de Satanás, ganhando dinheiro em jogos, esquecendo, pegando Deus, abrindo uma gaveta e colocando Deus lá dentro, porque não confia no Senhor. Não confia que Deus é o nosso provedor. Aí vai buscar, né, no ímpio, vai buscar as coisas que Satanás está oferecendo para muitos crentes. Essa é a verdade. Mas essas coisas, queridos, o Senhor tem guardado. Eu tenho guardado o meu coração e o Senhor tem guardado a minha vida, porque eu não caio nessas. Negócio de joguinho de tigrinho para ganhar dinheiro. Tudo que tá todo mundo fazendo. Mas tá todo mundo fazendo, todos os irmãos, todo mundo. O problema é deles, se estão fazendo. A minha vida com Deus, eu sei como é que tá. A minha vida com Deus, queridos, eu sei como que eu ando na presença do meu Senhor. Então não é porque que as pessoas fazem que eu vou ter que fazer. Eu sou diferente. Você é diferente. Faça a diferença. Se você vê que todos estão fazendo, seja diferente. Resplandeça o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Leve a essência do Espírito Santo para essas pessoas. Se quiser aconselhar, aconselha, mas com sabedoria, né? Porque às vezes a gente aconselha, a gente fala, as pessoas já ficam com raiva, já ficam bravas. Como eu falei pro meu filho que ele veio, né? Eu falei para ele, meu filho, mas você não é todo mundo. Você é diferente. Então, é isso. É a palavra do Senhor. Quando ela penetra na tábua do nosso coração, vai haver o confronto. Confronto da palavra para nossas vidas, para que nós venhamos a andar corretamente na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra, eu deixo esse capítulo 4, em nome de Jesus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amém? Em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui fazendo a leitura do capítulo 5. Amém? Em nome de Jesus, tenha uma boa noite, que o Espírito Santo de Deus, ele vá de encontro ao teu coração, com essa palavra, com esses conselhos e com o que veio aqui, que o Espírito Santo de Deus ele foi ministrando através da minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas, queridos, que acham, mas a irmã é muito religiosa, é muito isso. Não é não, queridos. É que quando a gente está dentro da palavra do Senhor, é quando a gente tem temor do Senhor. Eu não vou ficar me envolvendo com as coisas mundanas. Eu não vou ficar me envolvendo com as coisas que eu vejo ali que não agrada a Deus. Não é porque as pessoas fazem que eu vou ter que ficar fazendo, queridos. Eu preciso ser diferente. Eu não estou aqui para agradar você, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu não estou aqui para agradar pastor, pastora, eu não estou aqui para agradar meu esposo, eu não estou aqui para agradar meus filhos. Eu estou aqui para agradar o meu Deus. Se as pessoas quiserem falar, falem, né? Eu estou aqui, queridos, para agradar o meu Deus. E eu tenho certeza que você também agrada ao Senhor. Tira da mente, renova a mente. Romanos 12, 2. Amém? Em nome de Jesus Cristo, fiquem todos na paz do Senhor.